Olá, muito boa noite para você. Eu sou o Thiago Vieira, a Rosane Mendes está descansando um pouco e a gente vai passar juntos aqui por 2 semanas. Boa noite para você. Começo te contando que a semana começou com muitas filas nas agências da Caixa Econômica Federal. Isso porque começou a ser liberado hoje o dinheiro da 4ª parcela do auxílio. Nessa agência da Caixa em Lusiânia, a fila virava o quarteirão. Em Trindade, a cena se repetiu. O seu Anderson perdeu a paciência, disse que não conseguiu de jeito nenhum acessar o aplicativo e veio pessoalmente tentar entender porque até hoje não recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial. Tá um descaso aqui nessa caixa aqui de Trindade, viu? Um descaso, a galera chegou aqui antes das 8 horas da manhã e eu vim porque o meu auxílio era para ter caído dia 10, né? Data de aniversário, minha primeira parcela, inclusive. E aí eu vim dia 10, eles falaram que meu saldo estava bloqueado e que eu tinha que vir esperar 2 dias úteis, eles iam mandar um e-mail, né, para a Caixa Central e iam liberar. E até agora nada. Aí eu vim aqui na sexta, mandou eu vir hoje. Em Anápolis, mais fila e aglomeração nas agências. Muita gente não respeitou o distanciamento de 2 metros. Um dos motivos que pode ter feito tanta gente procurar atendimento pessoalmente nas agências da Caixa, além da dificuldade de acesso ao aplicativo para tirar dúvidas, foi o pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família. O dinheiro foi creditado hoje para os trabalhadores com o NIS terminado em 1. O superintendente da Caixa na região norte de Goiás explica que não é necessário ir às agências. O beneficiário ele pode utilizar também os correspondentes Caixa Aqui, as unidades lotéricas, utilizar o cartão da conta Caixa Fácil para realizar pagamentos, compras em terminais. Então não há necessidade de vir todos para a agência nesse momento. De hoje até o dia 31 de julho, os R$ 600 da 4ª parcela do auxílio emergencial vão ser creditados nas contas dos beneficiários do Bolsa Família de acordo com o número do cartão. A partir de quarta-feira, dia 22, o dinheiro vai estar em conta para os demais trabalhadores aprovados no programa e nascidos no mês de janeiro. Mas o saque só vai poder ser feito a partir do dia 25. Para os nascidos em fevereiro, o dinheiro vai ser creditado no dia 24 e estará disponível para saque no dia 1º de agosto. O calendário completo está disponível no site www.auxilio.caixa.gov.br. Não precisa correria, precisa ter cuidado com a aglomeração, né? E olha, o fim de semana foi de aglomeração em Caldas Novas falando nisso. Teve muita gente reunida num clube da cidade desrespeitando o decreto municipal. O Jonathan Moreira está lá no sul do estado e tem mais detalhes. Ei, Jonathan, boa noite para você. Boa noite para você também, Thiago, para todo mundo que está acompanhando a gente, é isso mesmo. Final de semana de aglomeração, nós tivemos aí imagens que circulam pelas redes sociais que mostram pessoas curtindo aí a piscina de um determinado hotel lá de Caldas Novas, durante um show ao vivo que acontecia, pessoas dentro, fora da piscina, algumas inclusive sem máscara. E o que diz o decreto lá de Caldas Novas? Quem está dentro da piscina não precisa usar a máscara, mas fora da piscina o uso da máscara é obrigatório. Em nota, o hotel CTC disse que está trabalhando seguindo todas as normas e todas as medidas de segurança e que essas pessoas que aparecem sem máscara só não estavam usando a máscara porque estavam se alimentando. Outra situação, Thiago, que eu vou te contar que aconteceu lá em Caldas Novas, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em parceria com a Polícia Militar, fiscalizaram e flagraram uma festa que acontecia numa casa de veraneio. Nessas casas aí que são locadas para turistas. 80 pessoas aproveitando essa festa. Todo mundo, naturalmente, foi retirado desse local, mas ninguém pôde voltar para a cidade de origem. Por quê? Todo mundo tinha ingerido bebida alcoólica, precisaram, então, passar a noite em hotéis lá em Caldas Novas. Resultado disso aí, Thiago, tanto o dono da casa quanto a pessoa que alugou essa casa foram notificados, serão multados e autuados porque o decreto lá de Caldas Novas proíbe a locação dessas casas e a realização de festas durante a pandemia. Termino, Thiago, falando para você que Caldas Novas publicou agora há pouco um decreto que não traz nenhuma mudança significativa na área do turismo, mas autoriza a retomada das atividades religiosas, inclusive a reabertura de condotéis, que são aqueles apartamentos que funcionam na mesma sistemática dos hotéis. Volto com você, Thiago.
Ô, Jonathan, eu estou ouvindo você falando aí e me perguntando aqui, será que essas pessoas entenderam que a gente está num período de pandemia? O assunto é sério. Obrigado por sua participação. E em Pirenópolis, bares e restaurantes podem abrir as portas a partir de hoje, seguindo protocolos de segurança. A repórter Liz Mendes tem os detalhes para a gente. Ela fala ao vivo de Pirenópolis. Ei, Liz, boa noite. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha só, foi um fim de tarde, né, e um início de noite de quase nenhum movimento aqui na Rua do Lazer, né, que todo mundo deve conhecer, bastante movimentada, principalmente nessa época, né, que seria uma época de férias, mas há expectativa de que esse movimento, né, que essa situação mude a partir de amanhã. Isso porque o decreto que permite o funcionamento de bares e restaurantes foi publicado hoje. Então, os comerciantes têm uma série de medidas para atender, para responder, né, para a prefeitura e solicitar uma vistoria para ver se todos esses critérios estão sendo cumpridos e aí sim voltar a funcionar, mas com horário estabelecido também em decreto. Durante a semana, até de segunda a sábado, eles vão poder atender o público local das 7 da manhã até as 8 da noite. Aos domingos e feriados vão poder funcionar também para o público local das 7 da manhã até o meio-dia. Essa medida que era muito aguardada, né, Tiago, por todos os comerciantes aqui, dividiu opiniões, porque muitos comerciantes já vão aderir aí a esse decreto, já se adequaram, já querem voltar a funcionar, mas outros dizem que não há possibilidade, porque eles também precisam do funcionamento de hotéis e pousadas, que continuam proibidos de funcionar. Então, para esses comerciantes, eles só vão aderir a esse decreto, voltar a funcionar, depois que o turismo for liberado aqui na cidade. Tiago. Tá certo, Liz. Obrigado por sua participação. Boa noite para você e bom trabalho. Olha, um detento da Casa de Prisão Provisória de Rio Verde testou positivo para a Covid-19. Vamos lá para Rio Verde, então, conversar com a repórter Ana Paula Moreira, que tem os detalhes. Com você, Ana, boa noite. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite para todo mundo. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária confirmou que esse detento que está na Casa de Prisão Provisória testou positivo para a Covid-19. Ele passou mal, teve alguns sintomas e foi encaminhado ao hospital a pedido do advogado, onde foi feito esse teste. Ele que está preso por tráfico de drogas segue agora isolado em uma cela separada e vai receber uma nova testagem já na semana que vem. A DGAP informou por meio de nota que os demais detentos que estavam com esse homem na mesma cela também receberam um teste hoje. Em nota, a diretoria informou que está seguindo todos os protocolos de saúde e diz que está tomando todas as medidas de prevenção contra o coronavírus em todo o ambiente prisional. A gente, Tiago, claro, vai continuar acompanhando por aqui. Só lembrando que em Rio Verde já são 1.164 casos confirmados da doença, 108 são suspeitos e mais de 124 pessoas morreram vítimas da doença. Tiago. Tá certo, Ana. Obrigado por sua participação. A gente continua lá em Rio Verde porque o comércio reabriu hoje lá na cidade. A expectativa é de que essa reabertura seja definitiva, sem nenhum escalonamento a partir de agora. Ruas lotadas e trânsito normal na principal avenida da cidade. Assim foi o primeiro dia de reabertura do comércio em Rio Verde. Muita gente aproveitou para ir às compras. Se tiver fechado, eu não ando na cidade, mas se tiver aberto, eu não consigo, né? Depois de 14 dias, o comércio voltou a funcionar. A gerente dessa loja de sapatos está na expectativa de que o movimento volte a ser como antes. Aqui, tudo foi adaptado para receber os clientes. Uma das mudanças foi a montagem de salão, que a gente teve que estar adaptando, né? Colocando menos monte no salão, né? Segundo a prefeitura, a decisão de reabertura definitiva do comércio só foi possível por causa da queda de transmissão da Covid e também pela diminuição de casos suspeitos. Mas apesar da liberação, a Secretaria de Saúde pede cautela para a população. Nós passamos pelo pior e que nós vivemos um momento de tranquilidade, mas não significa que nós devamos abaixar a guarda. Segundo a prefeitura, o município já passou pelo pico da doença, de 15 de junho a 5 de julho.
Rio Verde tem hoje 8.106 casos confirmados de Covid-19 e 117 pessoas já morreram vítimas da doença. Se acontecer de haver uma contaminação exagerada e uma ocupação hospitalar que nos alerte para isso, com certeza nós podemos sim voltar a fechar o comércio. E em Águas Lindas de Goiás, os bombeiros foram chamados para retirar uma coruja de uma casa. Enquanto trabalhavam lá dentro, bandidos invadiram a viatura e furtaram equipamentos. Nós mostramos esse caso aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. E agora a gente tem uma novidade, que de certa forma, uma novidade boa. Quem tem todos os detalhes para a gente é o Danilo Moreira. Com você agora, Danilo, boa noite. Oi, Tiago, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. Depois que nós mostramos este caso no Jornal Anhanguera, primeira edição, o cilindro hidráulico apareceu, viu, Tiago? Segundo o Major Ramalho, responsável pelo Corpo de Bombeiros lá de Águas Lindas, o equipamento foi abandonado em uma rua e depois foi encontrado por um homem que estava passando lá pelo local. Esse equipamento, então, foi devolvido ao Corpo de Bombeiros. Mas o motor, este, ainda continua desaparecido, Tiago. O Major, ele dá mais detalhes para a gente sobre a importância desses equipamentos no trabalho do Corpo de Bombeiros. Vamos ver. É um equipamento que não tem uso na sociedade civil, é usado só pelos bombeiros nessa tarefa. Sem esse equipamento complica muito o trabalho dos bombeiros. Então já acionamos de imediato a Polícia Militar, a Polícia Civil e a inteligência do Corpo de Bombeiros. Estamos no encalço do pessoal que subtraiu esse material. Além de ser um equipamento muito caro, Tiago, esse equipamento aí ajuda muito no trabalho do Corpo de Bombeiros, no resgate às vítimas. Então, quem tiver mais informações aí, quiser fazer denúncia sobre onde está o paradeiro e onde está esse equipamento, é só entrar em contato nesses telefones que eu vou falar agora. 190, 193 ou 197. Repetindo, 190, 193 ou 197. Tiago, é com você. Recado dado. Obrigado, Danilo, por sua participação. Boa noite. Para o intervalo rapidinho, a seguir eu te conto que um homem foi preso no povoado de Souzalândia, em Barro Alto, na região do Vale do São Patrício, acusado de matar um tucano. E em Jataí, bombeiros foram chamados para controlar um incêndio em uma área rural. 7h24, e depois de 5 dias preso na carceragem da Delegacia de Capturas aqui em Goiânia, o ex-prefeito de Campinaçu, que fica no norte do estado, foi solto. Ele é investigado por desvio de dinheiro público. Assunto para o Tiago Costa, que tem outros detalhes. Tiago, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite para todo mundo. O ex-prefeito de Campinaçu, conhecido como Nenzão, foi preso na quarta-feira passada pela operação negociata. O mandado de prisão era temporário e esse prazo acabou ontem. Então, o ex-prefeito de Campinaçu foi solto. O mandado de prisão temporário foi expedido pela juíza Placidina Pires no mês passado e cumprido, então, na quarta-feira passada. A operação negociada da Polícia Civil investiga crimes contra cofres públicos, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Além do ex-prefeito de Campinaçu, Wellington Fernandes Rodrigues, foram soltos o ex-diretor administrativo do Codego, Carlos César Toledo, e outros 4 empresários. Esses foram soltos também. O advogado do ex-diretor do Codego diz que seu cliente respondeu todos os questionamentos da polícia e que vai se manifestar no processo. Tiago, esse processo segue em segredo de justiça e nós não conseguimos contato com a defesa do ex-prefeito de Campinaçu. Valeu por sua participação. Boa noite. Olha, 3 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no roubo de cargas e foram 2 assaltantes e 1 receptador. Segundo a investigação, quem comprava a mercadoria era o ex-prefeito de uma cidade do interior aqui de Goiás. 50 mil toneladas de pluma de algodão foram apreendidas pelos policiais. O carregamento roubado era guardado no galpão do filho de Oswaldo Jesus Novaes, ex-prefeito de Indiara, cidade a 100 quilômetros da capital. O ex-prefeito é o líder da organização criminosa, é o que organizou todo o esquema delitivo. Digo isso porque não existe o roubo nem o furto da carga sem a figura do receptador. O filho
figurou inicialmente como laranja. Ele adquiria essa carga pelo valor aproximado de 50 a 80 mil reais e a revendia quase que a preço de mercado. Então o lucro era exorbitante. Osvaldo foi preso em flagrante depois que os investigadores monitoraram uma carga roubada na semana passada no Mato Grosso do Sul. O algodão foi entregue no galpão da família. 2 assaltantes acabaram presos quando voltavam para casa. Já tinha vindo até Indiara, deixar na carreta com as plumas e já estava retornando só o cavalo. Foi encontrado aí os aparelhos bloqueadores de sinais e os 2 indivíduos que haviam praticado o roubo a essa carga. A polícia calcula que no tempo em que agiu, a quadrilha comprou mais de 20 cargas roubadas em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. O prejuízo aos produtores e aos transportadores das cargas pode chegar a 25 milhões de reais. Fiscais do estado descobriram que o bando comprava notas para legalizar o produto roubado. De todas as formas ele se beneficiava. Não pagava nada na saída porque ele comprava uma nota do Distrito Federal com crédito e esquentava a mercadoria, a pluma de algodão com a nota fiscal. O ex-prefeito de Indiara, Osvaldo Jesus Novaes, deve responder por receptação e associação criminosa. A empresa da família foi multada em R$2 milhões. De acordo com a Polícia Civil, outros integrantes da quadrilha já foram identificados e devem ser presos nos próximos dias. Um homem foi preso, suspeito de roubar um carro em Rio Verde. O veículo foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-364, lá em Jataí. Quem tem mais detalhes dessa história é o Bruno Dourado. Vamos para lá então? Com você, Bruno. Oi, Tiago. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo os agentes da Polícia Rodoviária Federal, haviam 2 pessoas no momento da abordagem que aconteceu na BR-364 aqui em Jataí. O homem preso é o motorista do veículo, ele tem 36 anos. Aos agentes da PRF, esse homem contou que estava indo trabalhar em Mineiros aqui na nossa região e não sabia que o carro era roubado, esse carro que aparece aí na tela. Para comprar o carro em Rio Verde, cidade que fica aqui na região, ele teria dado um outro veículo como parte da negociação e uma quantia de R$ 1.500. Olha, Tiago, deu ruim para esse homem, viu? Ele foi preso, levado para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Jataí e o veículo, como a gente viu aí, esse veículo branco, foi apreendido. Tiago, volto com você. Valeu, amigo, abraço. E a Polícia Civil encontrou um laboratório de cultivo de maconha lá em Itumbiara. E em todo o estado, tabletes, porções e até pés de maconha foram apreendidos. O homem de 30 anos foi preso nessa casa, que servia como laboratório de cultivo e preparo de skunk, que é uma versão mais forte da maconha. Todo o material usado no preparo da droga foi apreendido pela Polícia Civil. Os policiais já encontraram as plantas cortadas. Isso significa que a droga foi colhida e comercializada. Como o laboratório estava praticamente desmontado, a polícia acredita que o suspeito se mudaria desta casa aqui de Itumbiara para Goiânia. Nos deparamos com esse laboratório já desmontado, tudo levando a crer que essa pessoa já realizou a colheita e possivelmente a venda da droga, e esses resquícios ficaram todos armazenados na casa juntamente com os petrechos para o narcotráfico. Em Itumbiara, um ônibus foi parado pela PRF na BR-153. Um dos passageiros levava 5 quilos de maconha dentro de uma mochila. O homem foi preso em flagrante e disse que receberia R$1.000 pelo transporte. A droga saiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino a Brasília. Em Piracanjuba, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 45 quilos de maconha. A droga estava escondida no banco do carro e foi encontrada durante uma abordagem. 2 homens foram presos, um de 27 e outro de 36 anos. A dupla disse para a polícia que levava maconha para Goiânia. Outros 5 quilos de maconha também foram apreendidos em Goiatuba. A droga estava dividida em tabletes. Em Caldas Novas, a polícia chegou até um pé de maconha. O homem foi abordado pela polícia na rua e acabou contando que tinha droga plantada em casa. Em Jataí, 2 homens foram presos em flagrante ao transportar 4 quilos de maconha. A droga seria vendida em Caiapônia. Um dos suspeitos tem várias passagens por tráfico de drogas. Em Acreúna, 7 tabletes de maconha foram apreendidos com avó e neto. Além da droga, também foram encontrados balança de precisão e até munições. O jovem foi preso e a idosa de 60 anos foi ouvida e liberada.
Um laboratório de skunk foi estourado pela Polícia Civil, dessa vez em Valparaíso, no entorno do Distrito Federal. 3 pessoas foram presas e todo o material para preparo da droga também foi apreendido, inclusive mais de 250 pés de maconha. E a polícia de Lusiânia continua em busca do autor de um duplo homicídio lá na cidade. O suspeito não teria aceitado o término do relacionamento e matou a tiros um homem que estava com a sua ex-namorada. No dia do crime, o sobrinho do suspeito acabou envolvendo e também foi morto. Vamos ver. A polícia continua investigando o paradeiro de Alessandro de Matos Caixeta, que está foragido desde o dia 24 de junho. O empresário é o principal suspeito de ter matado André Augusto Fonseca Carvalho, de 21 anos, e Guilherme Augusto de Matos Caixeta, de 29, no dia 21 de junho, em Lusiânia. A investigação já está em fase final, várias testemunhas já foram ouvidas, agora nós só vamos aguardar a juntada dos laudos e encaminhamento ao Poder Judiciário. Segundo os parentes das vítimas, o crime aconteceu em frente a essa fábrica de pães que fica aqui em Lusiânia, que inclusive seria do suspeito de efetuar os disparos. A principal motivação, segundo testemunhas, teria sido ciúmes, já que uma das vítimas estava namorando a ex-namorada de Alessandro. Daniel, pai de André Augusto, conta que o filho mantinha um relacionamento com a ex-namorada do suspeito há pouco mais de 2 meses, quando começou a receber ameaças de Alessandro. Se vocês olharem no histórico dele, ele tem um histórico de as mulheres pedindo medida protetiva contra ele. Então ele tem um histórico de violência doméstica. E o que acontece? Perdeu a vida de 2 rapazes trabalhadores, 2 cidadãos, assassinado covardemente. E o que acontece? O assassino, como todo covarde, está foragido. Maria do Carmo era esposa de Guilherme Augusto, que é sobrinho do suspeito e espera por justiça. Eu quero justiça, não só porque eram 2 rapazes jovens, cheios de vida. Meu marido era muito alegre, meu marido tinha alegria de viver, ele amava a vida. Não é justo que façam isso e fiquem impunes. Se você sabe de alguma coisa, é só ligar na Polícia Militar. Um homem foi preso no povoado de Souzalândia, em Barro Alto, na região do Vale do São Patrício, acusado de matar um tucano. Após denúncia de abate de um animal silvestre, uma equipe do Comando de Policiamento Ambiental foi até o local e constatou o crime ambiental. O homem de 61 anos disse que queria matar um gavião, mas o disparo acertou o tucano. A garrucha artesanal dele foi apreendida. O homem vai responder por crime ambiental e a pena de detenção é de 6 meses a 1 ano e multa. Bom, a gente tem falado sempre os casos de Covid-19 aqui no Jornal Anhanguera, que tem aumentado bastante a cada semana. Mas outra doença que também preocupa e muito é a dengue. Só neste ano foram confirmados mais de 40 mil casos aqui em Goiás. Todos os dias é assim. Saiu da cama, a Dona Maria já começa a rotina de cuidados, o protetor solar e o repelente. Ela é apaixonada pelas plantas e, para não ter problemas, está sempre fiscalizando o quintal. Olhar para ver se não tem água parada com tampinha, garrafa. Para a gente ter uma ideia, neste ano, aqui em Jataí, já foram confirmados mais de 660 casos de dengue. Em 2019, o município foi o 5º com mais casos da doença aqui em Goiás. A capital liderou o topo do ranking com mais de 35 mil casos confirmados no ano passado. Na sequência, a Aparecida de Goiânia, com mais de 18 mil, Anápolis, mais de 13 mil, Rio Verde, mais de 5 mil e Jataí, com quase 5 mil casos também. Somando todos os municípios goianos, neste ano já são mais de 41 mil casos confirmados. 4 pessoas morreram vítimas da dengue. Em 2019, foram 93 mortes causadas pela doença. Não deixar água acumulada, as caixas d'água, as calhas. Prevenir a dengue durante a pandemia da Covid-19 evita até mesmo a necessidade de procurar uma unidade de saúde, já que os sintomas iniciais das 2 doenças são semelhantes. Nem sempre é fácil nós fazermos a diferenciação clínica entre dengue e Covid-19 no início do quadro por conta dessa sobreposição de sintomas.
Olha, o Danilo Moreira entrou há pouco de Lusiânia falando que os bandidos furtaram, então, os equipamentos do Corpo de Bombeiros. Assim que ele deu a notícia, a gente recebeu aqui que já acharam, então, esses equipamentos. Eles foram abandonados à margem da BR-070 em Águas Lindas. O bandido fugiu. E em Jataí, bombeiros foram chamados para controlar um incêndio em uma área rural próxima à BR-364. Para os bombeiros, os produtores disseram que o incêndio teria começado às margens da rodovia e rapidamente se espalhou pela área que estava cheia de palhada de cana. Pelas imagens dá para ver que os fortes ventos, vários redemoinhos de fumaça se formaram. Mas não chegou a atrapalhar a visibilidade na rodovia. Para conseguir controlar o incêndio, os bombeiros ajudaram os agricultores na construção de aceiros, usaram abafadores e água. Segundo os bombeiros, a área consumida pelo fogo foi de cerca de 10 alqueires. Hora da previsão do tempo para essa terça-feira. A máxima para a região norte nesta terça será de 33 graus, a mesma registrada no oeste goiano. Nas regiões central e sudoeste, 30 graus de máxima. Na região leste, mínima será de 12 graus e no sul, 13 graus. Terça com temperaturas mais amenas em várias regiões e sem previsão de chuva. Destaque fica para as cidades de Porangatu, com umidade de 24%, Jataí, 25% e Lusiânia e Tumbiara, umidade de 26%. E não é todo dia que a gente vê alguém completar 102 anos de idade, não é mesmo? Por isso, a nossa imagem do dia é de comemoração do aniversário do seu Alfeu. Por causa da pandemia, a festa foi assim, à distância. E aí, ele recebeu os cumprimentos de familiares e amigos de dentro dos carros na Avenida 10, no setor universitário. Ele está muito bem de saúde, está respirando, respeitando também o distanciamento social. Parabéns para ele. Boa noite para você. Até amanhã. Tchau. Valeu.